Olá, estudantes! Eu sou Isabela Siqueira, professora de língua portuguesa, e estamos aqui juntos para mais um ano, juntos trabalhando com as questões do Enem. Vamos ver vários conteúdos que vão ajudar vocês a se prepararem para essa grande avaliação. Hoje começamos o nosso bimestre trabalhando com questões relacionadas à interpretação de texto, né? Especificamente com os textos verbal e não verbal. Então vamos entender aí um pouquinho sobre como trabalhar com esse tipo de texto, com esses gêneros, né? Com esses gêneros textuais que são os verbais e não verbais, e observar o quanto esses textos caem nas questões, né? O quanto são exigidos aí de nós uma boa interpretação a partir desse tipo, né, desse modelo aí dos textos. Então, nosso cronograma para esse primeiro bimestre, a gente tem nessa primeira aula, então, sobre o texto verbal e não verbal. A nossa segunda aula, a gente vai entender um pouco sobre o texto e o discurso. A terceira aula, vamos trabalhar com gêneros do discurso. A quarta aula, a gente vai abordar um pouquinho a parte da literatura, iniciando aí pelo trovadorismo. Depois, a quinta aula, vamos ver o humanismo. E a sexta aula desse bimestre, né, a última aula do bimestre, vamos trabalhar com o classicismo, né? Então, dando prioridade aí no início para a parte de interpretação textual e depois, na metade aí do bimestre em diante, vamos ver um pouco mais da literatura. Então, na aula de hoje, nós vamos reconhecer em textos de diferentes gêneros recursos verbais e não verbais utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos. Na prática, o que significa aí essa habilidade? O que a gente vai, de fato, aprender? Aprender o que é o texto verbal, não verbal e multimodal, entendendo aí a diferença entre cada um deles. E aí vamos resolver algumas questões do Enem em que esse conteúdo ele é abordado, ok? Então, para iniciar, vamos conceituar, vamos entender o que significa um texto verbal, um texto não verbal e quando o texto utiliza as duas formas de linguagem. Então, o texto verbal, a definição dele é que ele é constituído apenas pela linguagem verbal, expressa por palavras que podem ser escritas ou faladas. Já o texto não verbal, ele é constituído apenas da linguagem visual ou da linguagem corporal, E já o texto multimodal ou multimodais, é aquele texto em que ele é constituído pela linguagem mista. Antigamente, nós nos referíamos, né, a esse texto, quando ele conjugava linguagem verbal e não verbal, a um texto de linguagem mista. Hoje, a gente já tem uma nova denominação para esse tipo, né, de linguagem, que é multimodal. Então, vocês podem ouvir falar linguagem mista ou texto multimodal. Significa a mesma coisa. É quando ele é constituído da linguagem verbal e não verbal. Então, o texto que vai conjugar essas duas formas de linguagem, ok? Então, esse tipo de linguagem, vocês estudam, gente, desde a educação infantil. São as formas em que a gente vai utilizar para se comunicar. Então, na linguagem verbal, a gente vai usar as palavras, sejam elas escritas, sejam elas faladas. Então, toda vez que a gente utiliza as palavras para que haja uma comunicação. Quando a gente não usa a linguagem, a gente usa, por exemplo, os gestos, a gente pode usar imagens, ícones, né? A linguagem corporal, os movimentos aí corporais. Então, quando isso acontece, a gente chama isso de linguagem não verbal, né? Então, o que é a linguagem não verbal? Tudo aquilo que não é escrito ou não é falado, né? É o contrário aí. Então, a gente tem uma quantidade muito maior da linguagem não verbal do que da linguagem verbal, porque a verbal está restrita às palavras, enquanto que a linguagem não verbal
ela vai abarcar aí todos os outros tipos, né? Como eu já disse, os gestos, as formas que a gente usa para movimentar o nosso corpo, né? Os ícones, imagens, desenhos, traços, rabiscos, enfim, todos são linguagens não verbais. E o multimodal é aquele que conjuga as duas. Então, quando existe a palavra e existe a imagem e existe uma comunicação corporal, existe um ícone, né, uma gravura, enfim. Esse texto, né, multimodal, essa linguagem aí mista, é a mais comum, é a que mais cai no Enem. E não é só na língua portuguesa, é um tipo de linguagem mais usadas em todas as outras provas também. Por quê? Porque ela vai comunicar com maior tipo de pessoas, né? A forma de compreensão, ela exige mais de nós do que quando é só o verbal, que é só a palavra, a gente vai interpretar ali só o que está escrito. Quando é uma imagem, uma gravura, a gente vai interpretar só o que a gente está visualizando ali. E no multimodal a gente tem que usar tudo isso ao mesmo tempo. Então se torna um pouco mais complexo, né? Então por isso, né, não é à toa que é o tipo de linguagem mais utilizada. Mas vamos então na prática entender como que é cobrado esses tipos de linguagem nas questões do Enem? Olha só, pode vir através de uma carta, né? A carta a gente vai ter aí a linguagem, basicamente a linguagem verbal, que é a parte toda escrita ali, mas a gente vai ter também, por exemplo, quando a gente analisa o selo, né? Ele tem ali uma imagem, um ícone, algo ali que nos traz uma informação a mais, né? Então, a partir do momento que a gente vai analisando, a gente vai observando aí esses tipos de linguagem que existem. Então, pode ser através de uma carta, como a gente falou aí, olha, da expressão corporal, né? As danças, elas também são formas de linguagem, formas da gente se comunicar. E aqui eu trouxe também um exemplo do texto que conjuga a linguagem mista ou multimodal. Então a gente tem a palavra aqui, por exemplo, na placa do stop, né, do pare, ou a gente vai ter outros que vão trazer a imagem, por exemplo, essa da bicicleta. Aqui a gente tem a imagem da bicicleta e tem a palavra embaixo. Então aqui a gente tem o texto multimodal. Então, a gente tem nessa imagem aqui todas as três misturadas, né? A gente tem só a linguagem verbal, como o do exemplo aqui do semáforo, só a linguagem verbal no stop e a mista ou multimodal nessa da bicicleta. Então, aqui são exemplos bem básicos, bem facinhos, né? Para a gente poder entender um pouquinho aí como que isso pode ser cobrado. Mas vamos lá então para a primeira questão de hoje. A gente vai trabalhar com uma questão que é do Enem de 2019 e aí ele traz para a gente essa imagem. Então a gente tem na imagem um calçado e é uma linguagem, é um texto multimodal, né? Ele traz aí a imagem e traz para a gente a parte escrita. Na parte escrita a gente tem: vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender sua situação. E aí, logo abaixo, a gente tem um site, né? Não sei se está claro aí para vocês que estão nos assistindo, mas tem um site e tem ali alguns patrocinadores, provavelmente alguns parceiros aí dessa campanha publicitária. E aí traz então para a gente a questão, o enunciado, quer saber da gente o seguinte: nesse cartaz, o uso da imagem do calçado aliada ao texto verbal tem o objetivo de. Então, olha só, quando a gente associa a imagem aqui do calçado, né, com o que está escrito, né, que nos diz aqui, ó, vamos calçar os sapatos dos refugiados, né? O que está querendo de nós aqui no texto essa expressão, vamos calçar os sapatos dos refugiados?
com a imagem, né? Como que a gente pode interpretar essa associação da linguagem, da imagem aqui como linguagem não verbal e do próprio texto aí como linguagem ou texto verbal. Então, na letra A, essa junção aí quer criticar as difíceis condições de vida dos refugiados. B, quer revelar a longa trajetória percorrida pelos refugiados. C, incentivar a campanha de doações para os refugiados. D, denunciar a situação de carência vivida pelos refugiados. Ou letra E, simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados. Então, pessoal, para interpretar essa questão, a gente precisa entender a linguagem verbal e não verbal, essa associação, né, do que o texto está nos pedindo. E a gente precisa de uma outra interpretação aqui, que é do cartaz, né? Quando a gente entende, compreende o gênero textual, também facilita para a gente especificamente o início aqui, que é os verbos. Então, se eu sei o objetivo de um cartaz, né? Para que alguém faz um cartaz? Coloca ali um cartaz que é colado, né? Divulgado aí, tanto nas mídias digitais, quanto em espaços físicos mesmo, quando ele é afixado. Para que esse cartaz ele é feito? Então, se eu sei o porquê desse gênero, o objetivo desse gênero, facilita aqui um pouquinho mais a nossa interpretação. Então, o cartaz, pessoal, ele é um gênero publicitário. Ele tem o objetivo de divulgar, né? Quando é no objetivo de vendas, de comercializar, de vender. Nesse caso aqui, ele está mais associado a uma campanha publicitária mesmo. Então, ele tem o objetivo de divulgar. Então, ele quer divulgar o quê? Né? O que tem a ver lá a imagem com o texto e o verbo aqui que inicia cada uma das orações? Qual alternativa que vocês acham que é a correta aí em casa? Espero que vocês estejam acompanhando e acertando. Olha só. Nesse cartaz, o uso da imagem do calçado aliada ao texto vai simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados. Então, aqui, quando o autor cria esse cartaz, né, e pede, olha, vamos calçar os sapatos dos refugiados, ele faz uma convocação aqui, né, para que nós nos coloquemos nos lugares dessas pessoas que estão vindo, né, muitas vezes de lugares que têm uma cultura, que tem condições muito diferentes das nossas e estão vindo aqui ficar no nosso país em busca de um abrigo, de um refúgio, como a própria palavra refugiados traz. E aí o sapato aqui, ele vem não só para indicar a necessidade física ali, material do sapato em si, mas é muito mais para que a gente faça uma adesão a essa causa, para que nós passemos a ser parceiros, né? Para que a gente se coloque ali no lugar dessas pessoas. Ok? Então, é a letra E. Próxima questão. Questão 2 do Enem de 2016. Então, nós temos novamente um cartaz, temos aqui um texto multimodal, ele agrega a linguagem visual, a linguagem não verbal com a linguagem verbal. Então, a gente tem no texto escrito tuberculose, tosse por mais de 3 semanas é sinal de alerta. Quanto antes você tratar, mais fácil curar. Procure uma unidade de saúde. O tratamento não pode ser interrompido, é um direito seu garantido pelo SUS. Então, essa é a parte verbal e a gente tem na imagem, né, um homem aqui e aí a gente vê pela imagem como se ele estivesse passando ali por um processo, né? A gente vê ali a camiseta dele vai mudando de cor e também a forma como ele se coloca. Então, a gente imagina que nessa primeira imagem aqui, nessa primeira foto, ele está muito doente,
né? E aqui é como se ele fosse aos poucos melhorando, como se fosse o passar dos dias, o passar do tempo, ok? Então, entre as funções de um cartaz está a divulgação de campanhas. Essa daqui já traz para a gente, ó, um pouquinho da função do cartaz, né? Para cumprir essa função, as palavras e as imagens desse cartaz estão combinadas de maneira a. Então, é a mesma coisa da questão anterior. Pede de nós aqui que a gente faça a interpretação da linguagem verbal, da linguagem não verbal, e a partir da intenção, do objetivo de um cartaz, a gente faça, então, a interpretação. O que esse cartaz está querendo? Então, letra A, evidenciar as formas de contágio da tuberculose. B, mostrar as formas de tratamento da doença. C, discutir os tipos da doença com a população. Letra D, alertar a população em relação à tuberculose. Ou letra E, combater os sintomas da tuberculose. Pessoal, como a gente já falou na questão anterior, eu disse que são questões parecidas, então aqui, olha só, a gente precisa analisar a função do cartaz. É o que? Evidenciar, é mostrar, é discutir, é alertar ou é combater? Né? O que esse cartaz quer em relação à tuberculose? Essa ficou fácil depois da análise da primeira. Espero que vocês acertem aí, olha. É a letra D. Alertar a população em relação à tuberculose. Então, as informações que o texto traz para a gente é justamente essa, de alertar a população, né, que a tosse ali prolongada por mais de 3, 4 dias, ela é preocupante. E, por fim, a gente tem mais uma questão, a questão 3, que é do Enem de 2015, traz para a gente também um cartaz que está conjugando aí, a gente tem a imagem aqui de um bote de salva-vidas, como se esse bote estivesse vestindo ali uma camisinha e escrito salve vidas. Previna-se, passe essa informação adiante, use camisinha. Então, um cartaz bem simples, né, com uma linguagem bem direta, objetiva, e uma imagem aqui bem simples, ok? Então, o que esse texto, esse cartaz quer, né? Vamos ver. Nesse texto, associam-se recursos verbais e não verbais na busca de mudar o comportamento das pessoas quanto a uma questão de saúde pública. Nesse cartaz, essa associação é ressaltada no ou na. Então, aqui, pessoal, é o mesmo objetivo, ok? Então, fazer a interpretação da linguagem verbal e não verbal e entender o objetivo do cartaz. A. Destaque dado ao laço, símbolo do combate à AIDS, seguido da frase use camisinha. B. Centralização da mensagem previna-se. C. Foco dado ao objetivo camisinha em imagem e em palavra. D. Laço como elemento de ligação entre duas recomendações. Ou a letra E, a sobreposição da imagem da camisinha e da boia relacionada à frase salve vidas. Então, o que vocês acham aí em casa? Qual que é a alternativa correta, depois de tudo isso que a gente já trabalhou hoje? Então, aqui, ó, a imagem tem uma força muito grande. Então, a sobreposição da imagem da camisinha na boia relacionada à frase salve vidas. Então, aqui mostrando que a boia ali, né, junto com a camisinha, são duas formas ali de salvar as vidas. É como se ele estivesse reforçando a ideia de salvar, ok? Então, pessoal, nessa aula de hoje, o que nós aprendemos? Aprendemos sobre o que é um texto verbal, o que é o texto não verbal e o multimodal, e resolvemos questões do Enem que abordam esses conteúdos. Essas são as referências da aula de hoje. E eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o que é o texto verbal, não verbal, multimodal, que vocês tenham tirado as dúvidas de vocês e que vocês comecem a partir dessa aula, né, estudando aí junto comigo sobre os conteúdos que caem no Enem. E a gente se vê numa próxima aula. Até!